Bom dia. Vou iniciar então o planejamento de voo, parte da análise meteorológica de um voo para ocorrer dia 18 de novembro de 2020, saindo às 11 horas Zulu, cerca de 8 horas da manhã, horário de Brasília, um voo partindo de Porto Alegre para São Paulo, com previsão de chegada a 1h05 Zulu ou 10h05 horário de Brasília, com escalas em Florianópolis e Curitiba, onde iremos passar para recolher os passageiros. A distância calculada entre toda essa rota são cerca de 1.000 quilômetros, calculando Porto Alegre, Florianópolis, para Florianópolis, Curitiba, Curitiba, São Paulo. A aeronave utilizada, então, é um Cessna Citation CJ4, possui autonomia para voar mais de 4.000 quilômetros, teto operacional de 45.000 pés, e uma velocidade máxima de Mach 0,77 e capacidade para 10 passageiros. Iniciando então o planejamento, nosso voo será Sierra Bravo Papa Alfa, Porto Alegre, para Sierra Bravo Fox Lima, que é Florianópolis, após Sierra Bravo Charlie Tango, que é Curitiba, e após o destino final Sierra Bravo Golf Romeo, Guarulhos, São Paulo. Então, a primeira perna será de Porto Alegre para Florianópolis. Iremos manter o nível 250. Nosso voo será totalmente FR. O tempo estimado é de 30 minutos. Previsão de chegada lá em Florianópolis às 11h30 Zulu ou 8h30 da manhã. Essa é a carta de rota das aerovias superiores que iremos utilizar. Vamos partir de Porto Alegre em direção a Florianópolis, utilizando a aerovia Upper My 540, até atingir a posição Houston, após curva direita direto para Florianópolis. Agora, iniciando a consulta meteorológica, utilizando cartas, imagens de satélite e demais meios para analisar o tempo previsto e o atual, vamos realizar a decodificação, então, do METAR de Porto Alegre. METAR de Porto Alegre, anteriores à hora de partida do voo, nota-se que em ambos o vento é fraco, com menos de 3 nós, variando em alguns graus, com poucas nuvens no céu. Grande visibilidade horizontal, mais de 10 km, e temperaturas de acordo com o horário, pois durante a noite a temperatura decresce e aumenta conforme amanhece, com temperaturas variando dos 15 até os 18 graus. O TAF, confeccionado dia 18 às 3 Zulu, há uma previsão de vento fraco, como analisado no METAR, previsão de CAVOC, probabilidade de 30% de entre as 8 e as 10 do dia 18, redução de visibilidade horizontal para 4.000 metros, névoa úmida e nublado a 800 pés. Previsto também uma mudança que se inicia às 10 Zulu do dia 18 e passa a valer a partir das 12 Zulu do dia 18, apenas intensificando um pouco o vento. O restante da previsão não será necessário avaliar, pois a hora de partida do voo se encaixa dentro desta previsão. Analisando então o 13º SIGMEC, emitido pela FIR Curitiba, com validade das 10 Zulu até as 13 Zulu do dia 18, prevendo gelo severo nas regiões plotadas ali, então, a partir do nível 140 até o 240. Vamos passar cerca de 10.000 pés acima, mas mesmo assim precisamos ter atenção redobrada, pois algum resquício pode sobrar para esse nível que a gente vai voar. Analisando então o primeiro AirMax, expedido também pela FIR Curitiba, com validade das 9h15 do dia 18 até as 12h15 Zulu do dia 18, prevendo visibilidade de 1.000 metros, chuva em superfície dentro das regiões plotadas, então, também no código. Analisar a carta de vento. Utilizei uma carta de vento do nível 050, com apenas 20 nós de intensidade e temperatura de 10 graus Celsius no nível, sendo assim pouco capaz de influenciar a aeronave, já que é uma aeronave de grande performance. Agora, utilizando a carta de vento do nível 240, nota-se que um vento vindo de través de oeste para leste, com intensidade de 45 nós e uma temperatura no nível de menos 25 graus, sendo possível realizar o voo, pois o avião suporta a temperatura e também essa velocidade de vento de través. Agora vamos analisar uma SIG-WX. Verificando essa SIG-WX, nota-se a previsão de turbulência moderada do nível 200 para mais, não especificando o limite, pois a carta se refere até o nível 250. Com céu nublado sobre metade de Santa Catarina, presença de altocúmulos e autoestratos do nível 080 até o nível 120. Pegando então uma imagem de satélite do GOES 16, retirado do site do CPTEC, utilizando esta imagem das 10 Zulu do dia 18, aferimos uma camada de nuvens ali que não está tão densa assim, como o vento está vindo de oeste para leste, com aquela intensidade de 45 nós lá no nível 240. Essa frente então está vindo de oeste para leste também, essa camada de nuvem. A partir destas análises que a gente realizou, podemos iniciar então um aviso de turbulência severa
mantiver a prevista para os níveis 140 até o 240, sendo possível que haja algum resquício para o nosso nível de voo. Concluindo essa análise, o voo poderá ser realizado sem maiores complicações, podemos passar então para a análise meteorológica do aeroporto primeiro destino, que é Florianópolis, onde lá vamos aguardar cerca de 15 minutos aguardando o embarque dos passageiros. Essa é a rota que iremos utilizar. Analisando então a parte meteorológica do primeiro destino, que é Florianópolis, iniciamos a análise do METAR de Floripa, utilizando os dois horários anteriores ao voo, às 10 Zulu e às 11 Zulu, do dia 18. Observa-se então que o vento é relativamente fraco, intensificando um pouco às 11 Zulu, passando para 9 nós. Ao longo de outros códigos METAR anteriores a esse, todos são CAVOC, com temperaturas maiores, chegando a 21 graus. Céu claro com praticamente nada de nuvens. Então, averiguando os códigos TAF criados às 3 Zulu do dia 18, com validade das 6 Zulu do dia 18 até as 6 Zulu do dia 19. Prevê vento fraco, com 6 nós de intensidade, proveniente de sudeste. CAVOC, com probabilidade de 30%, de entre as 8 Zulu e as 10 Zulu, a visibilidade horizontal reduzir para 5.000 metros, com névoa úmida e nuvens esparsas a 1.000 pés. Porém, às 9 Zulu do dia 18, foi criado um TAF de correção de informações, mostrando uma previsão um pouco diferente, com diferença apenas na velocidade do vento, mantendo o CAVOC com probabilidade de 30%. Às 19 Zulu até às 23 Zulu. Poucas nuvens a 2.000 pés e esparsas a 3.000 pés, com probabilidade de Tower Cumulus, com previsão de mudança a partir das 00 Zulu do dia 19, passando a valer às 2 Zulu do dia 19. Pouca mudança na direção do vento e intensidade, visibilidade horizontal prevista para mais de 10 km e seguindo a previsão não interfere no nosso itinerário. As mensagens de SIGMET, WEARMET, imagem de satélite são as mesmas utilizadas para analisar a meteorologia de Porto Alegre, pois fazem parte da FIR Curitiba também. Apenas então, atentando para a previsão de formação de gelo severo, turbulência moderada previstas para os níveis em que vamos voar. A carta SIGWX também é a mesma, prevendo aqueles mesmos pontos citados anteriormente. Nosso voo saindo de Florianópolis com destino a Curitiba, mantendo o nível também 250, prosseguindo pela aerovia indicada na carta. Nosso voo saindo de Florianópolis com destino Curitiba, prosseguindo pela aerovia indicada na carta abaixo. Previsão de chegada às 12h05, cerca de 9h05 horário de Brasília, onde a previsão é o que se aguarda nos próximos 30 minutos para partir novamente para o destino final, São Paulo, aeroporto de Guarulhos. A aerovia que vamos utilizar, a Upper Zulu 63, mantendo o nível 250. Essa aerovia é direta de Florianópolis para Curitiba, estimando chegar em Curitiba em 20 minutos, mantendo velocidade de 800 km por hora. A partir de agora, então, vamos dar início à análise da previsão do tempo em Curitiba. Iniciando a análise da segunda perna, o código METAR de Curitiba, os horários anteriores ao voo, para assim poder planejar e observar se será possível realizar o mesmo. Nota-se então que o vento observado em superfície é relativamente fraco, com mesma direção de leste, proveniente de leste, com visibilidade de 10 km, nublado a 900 pés às 9 Zulu e 1.100 pés e 1.700 pés às 10 Zulu, com temperaturas mais amenas. Analisando então o código TAF, criado às 3 Zulu do dia 18 de novembro, com validade das 6 Zulu do dia 18 até as 6 Zulu do dia 19, com previsão de vento de 8 nós, proveniente de leste, 8.000 metros de visibilidade horizontal, encoberto a 500 pés, com temperatura mínima de 13 graus Celsius, previsto para ocorrer às 8 Zulu do dia 18, com probabilidade de 40% de entre as 8 Zulu e as 10 Zulu do dia 18, a visibilidade horizontal reduzir para 4.000 metros, névoa úmida, encoberto a 300 pés. Uma mudança é prevista para se iniciar às 10 Zulu do dia 18 e passa a valer às 12 Zulu do dia 18, onde a camada de nuvens passa para nublado a 1.000 pés. Seguindo o restante da previsão, não é necessário. Agora, decodificando a próxima mensagem, tá? Prevendo vento de leste, com 8 nós, visibilidade horizontal prevista de mais de 10 km, nublado a 1.000 pés, com mesma previsão de temperatura, não será necessário continuar decodificando. A análise novamente feita no SIGMET
do Hermet são as mesmas. Analisando agora uma carta do nível 240, prevê 55 nós de vento de travessa, vindo de oeste para leste, sendo necessário talvez descer alguns níveis para garantir melhor eficiência de segurança. Buscando uma carta de vento do nível mais inferior, analisando a carta do nível 180, o vento reduz cerca de 10 nós, com a mesma direção. Analisando então a carta de vento do nível 100, ou seja, 10.000 pés, o vento será reduzido praticamente pela metade, que torna o voo mais seguro. A carta SIG-WX é a mesma, podemos observar uma corrente de jato logo acima de Santa Catarina, na divisa entre os estados, 120 nós de intensidade, do nível 170 para mais. A análise de imagem de satélite é praticamente a mesma, então, a partir do pouso realizado em Curitiba, cuja previsão chegar lá é às 12h05 Zulu, cerca de 9h05 da manhã. Vamos aguardar então 30 minutos para que cheguem os próximos passageiros. A saída para o próximo destino e destino final, que é São Paulo, às 12h35 Zulu, cerca de 9h35 da manhã, mantendo o nível 180, possível mudança, estimando Guarulhos aos 13h05 Zulu, cerca de 10h05 da manhã. Vamos saindo de Curitiba para São Paulo, vamos utilizar a aerovia Upper Mike 792, até a posição Orana, como indicado ali em cima, e após leve curva à direita, mantendo a aerovia Upper Lima 310 até o VOR São Paulo, após será feito o procedimento para o pouso no aeroporto de Guarulhos. Durante todo esse voo, vamos manter o nível 180 com velocidade de 800 km por hora. Analisando o METAR de Guarulhos, criado às 10 Zulu do dia 18, com vento de 3 nós, proveniente de 110 graus, quase vento de leste, 10 km ou mais de visibilidade horizontal. Encoberto a 1.000 pés, com temperatura do ar muito próxima à temperatura do ponto de orvalho. Buscando o próximo METAR confeccionado aos 11 Zulu, o vento passa a ser de 4 nós e proveniente de 150 graus, sudeste, com visibilidade horizontal de 10 km ou mais. Nublado a 1.100 pés e encoberto a 2.300 pés. Interpretando então a mensagem TAF de Guarulhos, prevendo então vento de 160 graus, vindo de sudeste, com intensidade de 5 nós, 8.000 metros de visibilidade horizontal, encoberto a 1.100 pés, condições previstas de ocorrerem entre as 6 Zulu do dia 18 e as 9 Zulu do dia 18, com visibilidade reduzida a 5.000 metros horizontalmente, prevendo chuva e névoa úmida e céu encoberto a 700 pés. Outra condição prevista para ocorrer entre as 9 Zulu até as 14 Zulu do dia 18, ventos provenientes de 170 graus com 10 nós de velocidade e rajadas de até 23 nós. Visibilidade horizontal reduzida para 4.000 metros, trovoada com chuva, névoa úmida, nublado a 900 pés, poucas nuvens a 3.000 pés e possível formação de CB. Com isso, não é necessário decodificar ainda mais o TAF, porém é importante ler ele inteiramente. Próximo TAF, prevendo vento de 140 graus, sudeste, com 7 nós de intensidade, 8.000 metros de visibilidade horizontal, nublado a 1.500 pés, com temperaturas mínimas e máximas previstas no código, com probabilidade de 40% de ocorrer uma mudança entre as 12 Zulu do dia 18 e as 14 Zulu do dia 18. 4.000 metros de visibilidade, previsão de névoa úmida e céu encoberto a 1.200 pés. Decodificando então o quinto segmento da FIR Brasília, possui a indicação de CBs embutidas com topo no nível 410, sexto segmento, prevê CB embutida, trovoada com topo no nível 410, o primeiro Hermet da FIR Brasília, prevendo visibilidade de 3.800 metros, com chuva observada até as 11 Zulu. Analisando então a carta de vento com 45 nós de intensidade, vindo de oeste, temperatura de menos 9 graus Celsius no nível. Analisando então a SIG-WX sobre São Paulo, nota-se camadas de nuvens com presença de CBs embutidas no nível 250, no nível 025, até ultrapassar o limite da carga, tendo atenção ao radar meteorológico do avião para evitar tais formações, caso elas realmente existam. Prevendo então chegar em Guarulhos às 13h05 Zulu, cerca de 10h05 da manhã, horário de Brasília, levando os passageiros até o seu destino final com segurança. Concluindo então a análise de dados meteorológicos, podemos realizar o voo sem perder a segurança e o desempenho do voo. Então, nosso voo hoje será de Porto Alegre para São Paulo, apenas com escala em Florianópolis e Curitiba, onde vamos buscar nossos passageiros. Nós vamos manter o nível de voo 250, vamos prosseguir pela aerovia Upper Mike 540, até atingir a posição Weston, setada já no GNSS, e após a posição Weston, vamos curvar à direita direto para Florianópolis.
Bom, nossa rota já está passada para o GNSS. Vamos apenas acionar o avião, então. Before start checklist. Before start checklist. Pre-flight inspection. Completed. Cockpit preparation. Completed. Altimeter. Set and adjust. Circuit break. Armed. Fuel shuttle valve. Open. Seat e seat belts. Adjust and fasten. Doors, windows. Locked. Beleza. Vamos acionar então. Então, clear for start checklist. Clear for start checklist. Electrical equipment. Off. Master. On. And collision light. On. Carburetor heat. Close. Mixture. Reach. Throttle. Set. Drive area. Clear. Clear. Ignition switch. Beleza, acionamento ok. Instrumentos do motor todos checados já. Vamos esperar um pouco aquecer os motores e já vamos pedir autorização para o tráfego. Vou chamar o tráfego aqui. Tráfego Palegre, Papa Tango, Whisky Mike Alpha. Tráfego Palegre, prossiga. Papa Tango, Whisky Mike Alpha. Tráfego Palegre, Papa Tango, Whisky Mike Alpha, solicita autorização ATC, informação Bravo. Papa Tango, Whisky Mike Alpha, autorizado. Florianópolis, via aerovia. Upper Mike 540, nível 250, transponder 1326. Papa Tango, Whisky Mike Alpha, autorizado DCT Florianópolis, via aerovia Upper Mike 540, nível 250, transponder 1326. Papa Tango, Whisky Mike Alpha, solo na frequência 131.5 para acionar e táxi. Papa Tango, Whisky Mike Alpha, autorizado táxi para ponto de espera da pista 11. Via taxiway Kilo, próximo ao ponto de espera, chame a torre 123.5. Papa Tango, Whisky Mike Alpha, ciente, autorizado táxi para o ponto de espera da pista 11, via taxiway Kilo, próximo do ponto de espera, chamar a torre em 123.5. Torre Palegre, Papa Tango, Whisky Mike Alpha, ponto de espera da pista 11, pronto para a partida. Papa Tango, Whisky Mike Alpha, autorizado a decolagem. Vento 130, 07 nós, QNH 1014.